Olá pessoal, professor Fábio aqui novamente. Conforme eu havia combinado com vocês, nós vamos fazer as atividades, né, que a gente está tratando na atividade 13 e a gente está falando sobre monômios, ok? Então, só para a gente relembrar, né, o que é um monômio? Basicamente, né, um monômio conhecido é onde eu possuo uma parte literal e um coeficiente, né, um coeficiente e uma parte literal. Por exemplo, se eu tenho 2x, isso daqui é um monômio, né? Eu tenho um coeficiente e eu tenho uma parte literal, é uma letra, né? Mas existem diversos monômios, né? Infinitos. Se eu tiver, por exemplo, 3a ao cubo, b ao quadrado, é um monômio. Coeficiente, né? O valor numérico, e aqui eu tenho a parte literal, que são as minhas letras, tá? Se eu tenho, por exemplo, 3x mais 2y, eu tenho aqui no caso dois monômios. E esses dois monômios, né, quando se juntam com o sinal de operação, nesse caso aqui eu tenho um binômio. Tá? Binômio por quê? Porque é bi, porque tem dois. Então, novamente, ó, coeficiente, parte literal. Coeficiente, parte literal. Aqui, então, eu tenho um binômio. Então, toda vez que eu tiver mais, né, de um monômio, ele vai estar separado por sinais de associação, ou o sinal de mais ou o sinal de menos, por exemplo. Tá? Se eu tivesse, por exemplo, 3x mais 2y menos 5z. Então, aqui no caso, ó, eu tenho três termos, tá vendo? Todos eles separados por sinais de associação. Um monômio, 2, 3. Esses três monômios aqui formam um trinômio. Tá? A partir de 4, a gente começa a chamar de polinômio. Tá? Então, por enquanto, a gente está se atendo, né, à informação de monômios, mas esse conteúdo é um conteúdo muito importante e vai abranger, com certeza, uma parte grande da matemática, dos nossos estudos em matemática. Tá? Então, vamos, a partir daí, começar a fazer as correções, né? Vamos resolver cada uma das questões aqui. Deixa eu apagar primeiro essas informações, né? Isso daqui eu acho que não vai atrapalhar a gente, então vamos deixar aqui por enquanto. Vamos lá, ó. Número 1. O coeficiente numérico do monômio 2y é... Então, imagina, ó, eu tenho 2y, tenho coeficiente e tenho parte literal. Quem é o meu coeficiente? O coeficiente numérico é o valor que está acompanhando aqui, ó. É o 2. Tá? Aqui eu tenho 4 opções e dentre elas eu tenho duas opções número 2, né? Mas com certeza a opção pode ser o AC ou AD. Né? Deve ter sido um erro de digitação durante a elaboração da atividade. Na número 2, a gente tem uma multiplicação de monômios. Ó. O resultado de menos x vezes menos 3x ao cubo vezes menos 2x ao quadrado é... Bom, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai multiplicar os coeficientes, né, os valores numéricos, vai repetir a parte literal, mas a gente vai usar a propriedade da potência. Né? Lembra que quando a gente tem multiplicação de potências de mesma base, repete-se a base e somam seus expoentes, vai seguir esse mesmo raciocínio. Deixa eu trazer aqui para baixo então. Ó. Eu tenho menos x vezes menos 3x ao cubo vezes menos 2x ao quadrado. Como é que a gente vai fazer? Vamos primeiro resolver a parte do meu coeficiente. Se eu não tenho ninguém aqui na frente desse x aqui, ó, é como se ele tivesse um número 1 aqui. Então, eu tenho menos 1 vezes menos 3 vezes menos 2. Né? Multiplicando os meus coeficientes primeiro. Ó. Menos vezes menos, mais vezes menos, eu já sei que é menos. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6. Repete-se a parte literal e agora eu vou ver os expoentes. Ó. Se eu não tenho nenhum expoente aqui em cima do x, é como se tivesse o 1. Né? Na multiplicação não somam-se os expoentes? Então eu tenho ó, 1 mais 3 mais 2. 1 com mais 3, 4. 4 com mais 2, 6. Então, a multiplicação desses monômios vai dar
menos 6x à sexta. Opção correta, letra D. Bom, continuando aqui então, ó, a número 3, ele está me dizendo o seguinte: se A é igual a x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 4 e B 2x ao cubo menos 7x ao quadrado menos 3, então A mais B vai ser igual a quanto? Bom, primeira coisa que a gente vai ver aqui é o seguinte: nós temos trinômios, né? Nós temos 3 termos aqui, estão separados por sinais de associação, ok? Eu tenho monômios, né? Tenho 3 monômios, né, que formam o meu trinômio, mas eu tenho monômios que são semelhantes, ó. Eu vou fazer até com letras com cores diferentes, ó. Esse cara aqui, que é o x ao cubo, ele é igual a esse cara aqui, ó, que é o x ao cubo. Esse outro carinha aqui, que é o 3x ao quadrado, ele é igual a esse outro carinha aqui, que é o meu menos 7x ao quadrado. E eu tenho ainda essa parte aqui numérica, né, que não tem parte literal, que é o menos 4, que é semelhante com menos 3. Como que nós vamos resolver esse tipo de questão? Nós vamos juntar os termos que são semelhantes. Então, eu vou juntar quem é x ao cubo com quem é x ao cubo, quem é x ao quadrado com quem é x ao quadrado e quem é a parte numérica, simplesmente, né? Coeficiente numérico com coeficiente numérico. Existem várias formas, eu posso colocar um embaixo do outro, eu posso uni-los, né? Também vai dar a mesma coisa. Então vamos lá, eu tenho aqui primeiro a minha equação aqui A, eu tenho x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 4, e eu vou somar com o meu B, que é 2x ao cubo menos 7x ao quadrado menos 3. Vamos juntar os termos que são semelhantes? Ó, esses dois aqui são semelhantes, então vou colocá-los juntos. X ao cubo mais 2x ao cubo. Esses dois termos aqui são semelhantes também, então vou colocá-los juntos. Lembra sempre do sinal, né? O sinal está na frente, ó. Mais 3x ao quadrado menos 7x ao quadrado. E esses dois carinhas aqui também são semelhantes, ó. Menos 4, menos 3. Agora a gente só vai resolver e unir os que estão semelhantes, ó. Eu tenho um aqui na frente, então é 1 com mais 2, 3x ao cubo. Mais 3x ao quadrado menos 7x ao quadrado. Vamos resolver primeiro a parte, né, o coeficiente numérico. Mais 3 menos 7, eu tenho sinais diferentes, né? Tenho 3, mas eu devo 7. Se eu der esses 3, eu ainda vou continuar devendo 4. Devendo 4 o quê? X ao quadrado. Repete-se a parte literal. E aqui eu tenho menos 4 com menos 3. Se eu juntar essas minhas duas dívidas aqui, né? Menos 4 menos 3, menos 7. Resposta, então, 3x ao cubo menos 4x ao quadrado menos 7. Não existe essa opção aí. Acredito que foi um erro também na hora da digitação da professora. Ok? Mas podem anotar essa resposta aí também. Continuando. Na questão número 4, a gente tem o seguinte. Perímetro é a soma das medidas de todos os lados de uma figura plana. Usando uma expressão algébrica, determine o perímetro da figura abaixo. Então, nós temos aqui um retângulo, né? Eu tenho aqui esse lado aqui, ó, que vale x. Esse lado aqui que vale 3y. Esse lado que vale x. E esse lado aqui que vale 3y. Vamos trabalhar com a ideia, né, de perímetro simplesmente somando os lados. Eu vou somar esse lado, mais esse, mais esse, mais esse aqui. É para a gente trabalhar a ideia de monômios. Então, eu tenho, ó, x mais 3y mais x mais 3y. Olha só, eu tenho termos semelhantes aqui na minha equação, não tenho? Esse cara aqui é semelhante a esse e esse carinha aqui é semelhante a esse. Eu posso juntar esses termos semelhantes, não posso? Ó, x
mais x mais 3y mais 3y. Aqui, ó, termos semelhantes. 1 com mais 1x aqui eu tenho 2x. 3y com mais 3y, né? Termos semelhantes, eu somo os coeficientes e repito a minha parte literal. 3 com mais 3, mais 6. Mais 6 o quê? Mais 6y. 2x mais 6y é a minha resposta. Bom, continuando, questão número 5 está dizendo o seguinte: marque a alternativa cujas expressões algébricas sejam monômios. Então, lembra do que a gente acabou de comentar, né? Monômios são valores que não possuem, né? São termos específicos que onde não há um sinal de associação. Então, por exemplo, né, como nós vimos lá, 3ABC, por exemplo, é um monômio único. Agora, se eu tenho 3ABC mais 2DE, por exemplo, eu tenho dois monômios, né, diferentes. Estão separados por um sinal de associação. A partir daí já ficou moleza, né? Letra A aqui, ó, menos 10x ao quadrado y ao cubo é um monômio? Sim. X mais 2y é um monômio? Não. Olha aqui o sinal de associação, ó. Eu tenho dois termos. Tá? X menos 10 é um monômio? Também não. Eu tenho dois termos aqui. Ó. X mais 1 é um monômio? Também não. Então, o único que existe aqui, né, o único monômio que existe nessa questão é o da letra A. Questão 6. Qual é o monômio que devemos adicionar a 7x ao cubo, y ao cubo, para obter 2x ao cubo, y ao cubo? Então, a gente está falando de adicionar, né? Adicionar, então, a gente quer somar. Apesar de ter a ideia de soma aqui, vocês podem notar que eu tenho um valor, né? Que tenho aqui o coeficiente 7 e eu quero chegar ao coeficiente 2. Não tenho como adicionar um valor positivo aqui. O que eu vou ter que fazer, então, para que isso aconteça, vai ser adicionar um número negativo. Eu vou ter que colocar um número negativo aqui. Então, dentre as opções aqui, vamos olhar. Ó. Da letra D, eu tenho aqui a minha parte literal, o coeficiente aqui é 2. X ao quadrado, y ao quadrado. Não pode ser, né? Já que eu estou falando de adicionar, a parte literal tem que ser idêntica. Esse cara aqui não me serve. Da letra C, a mesma coisa. O meu coeficiente aqui é 1, apesar de não estar aparecendo. Meu expoente, desculpa, é 1. Então, eu tenho x elevado a 1, y a 1, ou simplesmente xy. E aqui eu tenho valor ao cubo. Então, esse cara aqui também não me serve. Aqui até serviria, né? Ó, minha parte literal é exatamente idêntica ao que eu estou querendo fazer aqui, né? A adição. Só que se eu adicionar aqui esse cara, né? A minha parte... Meu coeficiente numérico, 9, se eu somar 9 com 7, eu vou ter 16, eu não vai chegar aos 2 que eu quero encontrar lá. Então, esse cara aqui também não me serve. A minha resposta correta é a letra A. Se eu tiver 7x ao cubo, y ao cubo, adicionando, né, mais, menos, então vai ficar o sinal negativo. 5x ao cubo, y ao cubo, resolvendo a parte do meu coeficiente, 7 menos 5, 2. E eu repito a minha parte literal. Exatamente o valor que a gente estava buscando. Vamos continuar então. Na questão 7, nós temos aqui, ó, calcule o quociente. Então, quociente a gente está falando de divisão. Quociente dos monômios. Menos 100a ao cubo dividido por menos 25a ao cubo. Vamos seguir a mesma regra da multiplicação, tá? Só que na divisão, né, a propriedade da potenciação me diz o seguinte: quando eu tenho mesma base, né, eu repito a base e subtraio os meus expoentes. Então vamos lá, vamos fazer aqui, eu vou repetir aqui, ó, eu tenho menos 100a ao cubo dividido por menos 25a ao cubo. Vamos resolver primeiro o meu coeficiente numérico. Ó. Na regra da divisão, menos dividido para menos vai dar positivo. Tá?
100 dividido para 25, 4. Agora a gente vai resolver a parte literal. O A é comum, eu vou repeti-lo. E aí eu vou ver aqui, ó, pela propriedade da potência, eu tenho 3 menos 3, né? Porque na potência de mesma base, repete a base e subtrai-se os expoentes. 3 menos 3 é 0. Então, eu teria menos 4 elevado a 0. E a gente sabe que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, aqui eu vou ter 4 vezes 1. E a minha resposta vai ser 4. Alternativa B. Por fim, vamos responder a questão número 8. E a questão número 8 ele traz o seguinte: o resultado da multiplicação 4,5y² vezes menos 0,3y menos y é igual a quanto? Tá? Aqui nós temos um monômio simples, né? Onde eu tenho mesmo a parte literal, que é o y. Os expoentes eles não são iguais, mas isso não interfere quando a gente fala de multiplicação. A gente pode fazer a solução deles sem problema. Então, vou trazer ele novamente aqui para baixo, para a gente começar a trabalhar a partir daqui. Eu tenho 4,5y² vezes menos 0,3y vezes menos y². Vamos resolver então primeiro o meu coeficiente numérico, ok? Aqui, se eu não tenho ninguém, ó, é como se eu tivesse o número 1. Regra de sinal, ó, mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, eu já sei que é um número positivo. Vamos lá agora e vamos tentar fazer aqui, ó. 4,5 vezes 0,3. Né? Números decimais. Então, ó, vamos fazer a multiplicação. 3 vezes 5, 15. Vai 1 lá para cima. 3 vezes 4, 12. Com 1, 13. Mesma coisa a gente faz com 0, né? Pulando uma casa, ó, 0, 0. Soma todo mundo, 5. 3 com mais 0, 3. 1 com mais 0, 1. Se eu tenho duas casas, né, após a vírgula, uma casa aqui em cima e mais uma após a vírgula aqui, conto duas casas aqui então. Ó. 1, 2. 1, 2, 1,35. 1,35 vezes 1 vai ser o próprio 1,35. Aqui eu tenho parte literal que é y, né, em todos os casos. Eu só vou repetir o y e vou ver a quantidade dos expoentes. Né? Como é uma multiplicação, né? Na multiplicação, base igual, repete a base e soma os expoentes. Ó. 2 mais 1 mais 4. 2 com mais 1, 3. 3 com mais 4, 7. Resposta 1,35y elevado à sétima potência. Resposta letra C. Espero que tenha ajudado aí, tá? E que tenha dado uma ideia, né, de como resolver esse tipo de questão que é bem complexa, mas a gente vai caminhar aí com certeza. Tá? Até a próxima aí. Tchau, tchau.